Fala galera do nono ano A, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje, deixa eu pegar aqui, hoje eu tô nessa versão virtual, porque como eu expliquei para vocês, toda terça-feira eu não posso estar em Lins porque eu tenho uma aula em Marília, né? Então eu vou procurar gravar alguma coisa pra gente sempre estar avançando no conteúdo, beleza? Então assim, como eu sei que a turma de vocês é agitada, ó, desde já, presta atenção, como é que eu digo, ó, presta atenção aqui em mim, olha pra mim, tá gente? Foca agora, porque a gente vai fazer uma correção da nossa prova, tá ok? Nesse momento, então, eu tô em casa, tô gravando essa aula, tá sendo gravada domingo, né? Então, enquanto vocês estão por aí passeando, ó, tô trabalhando aqui domingão, gravando para vocês, então espero que vocês aproveitem, beleza? Gente, peço desculpa porque eu não tenho, em casa, eu não tenho um estúdio, tá? Tudo é improvisado aqui, vocês estão vendo aqui atrás, tem um roupeirinho, esse aqui é o que a gente chama aqui do quarto da bagunça. Se vocês pudessem ver no computador para lá, tá um caos, tem mochila, tem mala, tem um monte de coisa aí. Beleza, gente? Hoje nós vamos fazer uma revisão da nossa prova, tá? Então vou corrigir a prova com vocês, né? Na verdade uma correção da nossa prova, vou corrigir a prova com vocês. Obviamente vai ser bem mais pausado, bem mais lento, nós vamos questão a questão, item a item, revisando, retomando os conceitos para que isso fique realmente gravado e vocês aprendam de uma vez por todas, tá bom? Química, gente, não tem jeito, vai pro resto da vida, tá bom? Ó, eu tô com as provas de vocês aqui corrigidas, provas do nono ano A. Gente, já adianto para vocês assim, a grande maioria foi bem, tá? Eu acho que teve 4 alunos, se eu não me engano, que tiraram nota abaixo de 6, então a grande maioria foi bem. Desses, eu acho que 2 tiraram abaixo de 5, tá? Então, para esses, quando eu tiver um encontro presencial com vocês, acho que amanhã, né? Deixa eu olhar o horário aqui, eu acho que amanhã sim. Amanhã a gente tem 2 períodos, então eu vou ver alguma atividade para a gente recuperar essa nota para esses alunos que tiraram abaixo de 6, tá bom? No mais, gente, deixa eu preparar aqui meu tempo para não estender muito. Vamos lá, vamos começar a nossa revisão, vamos ver até onde a gente consegue ir. Então, novamente, foca aqui na TV, olha para mim e vamos fazer aqui a correção da nossa prova, beleza? Então vamos começar aí pela questão número 1, uma questão que eu considero super simples. Para vocês terem uma ideia, gente, esse tipo de questão é uma questão que cai em provas semelhantes à do 6º ano. Então, assim, um aluno que erra esse tipo de questão, claro, às vezes tem a questão do nervosismo, se é a primeira questão, aquilo que eu expliquei para vocês. Nós temos uma tendência, às vezes, a errar as primeiras questões pelo nervosismo, tá? Então, levem isso para a vida de vocês, quando vocês forem fazer vestibulares, provas. Respira, vai com calma, tá? E vai resolvendo devagar. Se está muito difícil aquela, passa para a próxima. Bom, essa questão aqui, como eu disse, é uma questão de nível simples. O aluno que para mim erra, ele tem 2 explicações. Ou ele está muito nervoso, ou realmente alguém que não está compreendendo a matéria e não estudou, tá? Então, por quê? Porque é um conceito básico. E quando eu corrijo a prova de vocês, eu consigo ter uma noção que a maior parte daquilo que eu falei para vocês, a maior parte dos nossos erros, eles estão porque a gente não tem fundamentação, tá? Então lembre, aprender os conceitos, né? As partes de um elétron, o que acontece com o elétron quando ele ganha, quando ele perde elétrons, de um elétron, não, perdão, de um átomo, né? Quando ele ganha e perde elétrons, ok? Então a gente precisa ter bem claro isso. Certo, gente? Então, questão número 1 está trazendo aqui para vocês 4 substâncias, o sal de cozinha,
gás ozônio, oxigênio puro e etanol, o álcool, né? Bom, dessas 4, quais são substâncias simples e quais são compostas? Lembra comigo? Substância simples formada única, exclusivamente por um tipo de átomo. Substância composta não, já tem mais de um tipo de átomo ali naquela substância. Então, sal de cozinha, substância composta, gás ozônio e oxigênio puro, substância simples. E novamente o etanol, que tem aí carbono, hidrogênio e oxigênio, uma substância composta. Então, obviamente, a alternativa certa, letra B de Brasil. Ok? Vamos avançar. Número 2. A número 2 também considera uma questão de nível fácil, são conhecimentos básicos, né, relacionados a essa área de química. Tá? Então, ela diz assim, o enunciado. Deixa eu só mudar aqui o ponteiro. Eu vou colocar um ponteiro em forma de laser, tá? Então, ela diz o seguinte: a atomística é a área da química que estuda os átomos. O átomo é a unidade fundamental da matéria e a estrutura que identifica os elementos químicos, né, da nossa tabela periódica. Sobre os átomos, é correto afirmar que, embora a palavra átomo, afirmativa número 1, embora a palavra átomo tenha origem grega e signifique indivisível, hoje sabemos que o átomo é formado por partículas ainda menores. Isso está certo. Afirmativa número 2, os átomos no estado fundamental são carregados negativamente. Olha para mim aqui. Isso não está certo, tá? Isso é errado. Os átomos no estado fundamental, eles são neutros. Tá? Porque se eles estiverem carregados, isso vai afetar toda a informação que está na tabela periódica. Tá? Então, por isso que eu consigo afirmar numa tabela periódica, quando eu olho um elemento químico, que o número de prótons, o número atômico, identifica o número de elétrons. Por quê? Porque as cargas têm que se anular, então elas têm que ser iguais. E o átomo, no seu estado fundamental, ele é neutro. Tá? Então essa é uma afirmativa que não está certa. Número 3. Massa atômica é a soma do número de prótons, P, com o número de nêutrons, N. É representado pela letra A. Bom, isso é um conceito básico dentro da química e está certo. Então, as alternativas certas eram a alternativa 1 e 3, letra C. Ok? Acertaram as duas primeiras? Espero que sim. Vamos lá. Número 3. Analise as proposições abaixo e diga se são verdadeiras V ou falsas F. Aqui está falando então o histórico do modelo atômico, tá? Como que ele foi evoluindo ao longo do tempo até chegar ao modelo que nós temos hoje. Bom, associar o átomo a uma esfera maciça, a primeira afirmação, está de acordo com a teoria atômica de Dalton. Sim, Dalton foi o cara que propôs aí que a matéria era formada aí por algo tão minúsculo que ele considerava ali uma esfera maciça, que era indivisível. Tá? Então isso está certo. Com Thomson, o pai dos elétrons, o átomo era uma esfera positiva com cargas negativas. Sim, Thomson foi o primeiro cara, através dos seus estudos, a descobrir a presença de carga negativa que ele atribuiu aos elétrons, que era a carga que se movimentava nos átomos. Então isso também está certo. Rutherford, afirmativa número 3. Rutherford introduziu o modelo bola de bilhar. Não. Na verdade, Rutherford, ele fala do modelo, do nosso modelo aqui, como é que fala? Que parece a nossa Via Láctea aqui, né? Agora me faltou a palavra. Mas enfim. Então ele vai propor a presença da eletrosfera ao redor do núcleo. Tá bom? Então essa era a afirmativa errada. Então essa aí, se eu não me engano, era a única afirmativa errada. E a última dizia assim: para Bohr,
os elétrons localizam-se ao redor do núcleo em órbitas específicas. Então, isso está certo também. Depois a gente houve aí uma junção do modelo Rutherford-Bohr e um pouco mais aprimorado é o conceito de átomo que nós temos hoje, tá bom? Então a alternativa começava com V, F e V. A pessoa que vai por eliminação, ela não precisa saber tudo. Isso é uma coisa interessante dos alunos treinarem. A pessoa que ela manja de eliminar questões por eliminação, às vezes ela não precisa saber todas as afirmativas, mas se ela sabe uma, com certeza, ela consegue responder, às vezes, corretamente. Por exemplo, se você soubesse que começa com uma afirmativa verdadeira, você de cara já elimina B e D. Sobra só a alternativa A e C. E se tu sabes então que os elétrons foram primeiramente descobertos por Thomson, então aí tu vai ter VV e acaba eliminando então a alternativa A, sobra a alternativa C, que era a resposta correta. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Número 4. Bom, essa aqui eu passei, enquanto vocês estavam fazendo, eu caminhava entre as provas e via assim, gente que confundiu algumas coisas, tá? Mas ela, gente, é uma questão também simples, tá? Nós precisamos só ter bem claro para nós quais são os conceitos de isótopos, isótonos e isóbaros, tá bom? Bom, aqui do lado tem o elemento ferro, com as informações, né, o seu número atômico, a sua massa atômica e a distribuição eletrônica nas camadas. Notem vocês que a distribuição eletrônica, a soma desses números, dá o mesmo número 26. Por que isso, professor? Volto a falar para vocês. Um átomo, no seu estado fundamental, ele é neutro, ele não tem carga. Por mais que a gente vá ver depois que o ferro, por ser um metal, ele tem tendência a perder elétrons, e a gente vai ver que no estado fundamental ele tem que ser neutro. Ele vai depois apresentar essa tendência de perda de elétrons quando ele começa a interagir com os outros átomos, tá? Mas lembrem disso, sempre que falar de um átomo no seu estado fundamental, ele não tem carga, ele é neutro, tá? Então isso a gente comprova aqui, ó. Somou a distribuição eletrônica, ela tem que ser o mesmo número atômico, que se refere também ao número de prótons, tá bom? E aqui embaixo a gente tem a massa atômica. Ainda coloquei para vocês aqui a fórmula, né? Justamente para facilitar. Vocês têm aí a fórmula, vocês poderiam usar nessa questão e em outras mais para frente também, para relembrar e deixar também assim a prova mais acessível, tá bom? Então vamos lá. Número de prótons 26. Como eu sei isso, professor? Lembrem, número de prótons se refere ao número atômico, tá? Que é representado aqui pela letra Z, beleza? Número de nêutrons. Bom, professor, número de nêutrons é igual ao número de prótons. Não, nem sempre, tá? Porque isótopos, eles apresentam um mesmo número de prótons, tá? Mas eles possuem massa atômica diferente. Se eles possuem massa atômica diferente, significa que eles têm um número de nêutrons diferente, tá bom? Porque senão todos teriam o mesmo valor de massa atômica. Estou falando de isótopos, tá bom? Então, como que eu sei, como que eu descubro o valor o número de nêutrons? O número de nêutrons vai ser a subtração da massa atômica menos o número atômico, tá?
Então, 56 menos 26 sobra 30. Beleza? Vou repetir. 56 menos 26 sobra 30. Esse aqui é o número de prótons do ferro no seu estado fundamental. Beleza? Número de elétrons. É só ver aqui a distribuição eletrônica, mas como ele está no estado fundamental, tem que ser o mesmo número de prótons e o número atômico, que já está aqui em cima, tá? 26. E, por último, a massa atômica, representada pela letra A, 56. Lembrem que aqui vocês vão arredondar esse número, tá? Se ele está como é que eu posso dizer? 0,5 alguma coisa, e arredonda o número para cima. Se ele está 0,4 alguma coisa, arredonda para baixo, tá bom? Bom, a alternativa que nos sobrou aqui é qual? A alternativa D. Beleza, gente? Vamos avançar? Então, dando continuidade, agora vem a surpresa da nossa prova, que é a questão número 5. Tá? A questão número 5, depois eu li ela com calma. Essa prova eu acabei preparando ela bastante rápido e acabou passando um erro aqui que eu não percebi, só quando eu li com mais calma depois. E depois eu entendi por que as meninas estavam me chamando com bastante dúvida sobre essa questão número 5. Mas vamos lá, vamos ver se vocês entendem onde está o erro aqui. O símbolo para o íon zinco, então ele já está afirmando que é um íon, Zn2+, indica que é um cátion. Sim, é um cátion, carga positiva cátion, carga negativa ânion, e íon é a denominação geral para todos que têm carga. Nesse caso, carga positiva é um cátion. Então isso está certo. Afirmativa número 2. Possui 2 prótons a mais que o seu respectivo átomo neutro. Não. Na verdade, ele não possui 2 prótons a mais. Por quê? Porque não existe mobilidade de próton de um átomo para o outro. Um átomo ele não perde prótons nem ganha prótons. Um átomo ele perde elétrons ou ganha elétrons. E nesse caso aqui, esse 2+ significa que a carga dele está positiva porque ele perdeu 2 elétrons. Tá? Ele não ganhou 2 prótons, ele perdeu 2 elétrons e por isso que a carga ficou positiva. Então essa afirmativa também está falsa, está errada. Tá? Na afirmativa número 3, ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Não, também não. Na verdade, ele perdeu 2 elétrons em relação ao seu átomo neutro. Tá? Então houve um jogo de palavras, e essa questão foi uma questão que eu peguei do banco de questões, e eu fiz uma adaptação nela, porque ela era até a alternativa E. E aí, como normalmente eu trabalho com questões até a alternativa D, só no ensino médio eu trabalho com questões com a alternativa até a E, que são 5 alternativas, eu acabei, na hora, não vi, tirei a alternativa A e B, que era 1 e 2. Né? Então, gente, essa questão foi anulada, tá? Eu dei certo para todo mundo. E aí, por quê? Porque faltou, na verdade, a resposta certa seria uma resposta que tivesse só a alternativa 1. Tá? Então, essa questão eu anulei da prova, dei certo para todo mundo. Beleza? Isso já ajudou bastante aí. Ok? Mas compreenderam isso? Tá? O sinal de 2+ se refere a que ele perdeu carga negativa e aí então ele acabou ficando agora com carga positiva porque ele perdeu 2 elétrons e não ganhou 2 elétrons. Se ele ganhasse 2 elétrons, a carga seria negativa. Beleza? Vamos para a questão número 6. Átomos de um elemento químico formam cátions quando? Quando que eles formam cátions? Quando eles perdem elétrons da eletrosfera. Perder elétrons do núcleo não, porque o elétron não está no núcleo, ele está na eletrosfera. Os prótons, não existe mobilidade de prótons, tá? E a terceira, mais a quarta afirmativa ali, letra D, mais absurda ainda. Então,
eles perdem elétrons da sua eletrosfera, beleza? 7. Associe, essa aqui foi aquela que ficou metade numa página e tinha que virar a página para terminar de responder. Associa o nome das ligações químicas A, B e C aos conceitos correspondentes 1, 2 e 3. Então vamos lá. Nós temos aqui os 3 tipos de ligações que nós estudamos: ligação covalente, metálica e iônica. Ok? E nós temos ali os respectivos conceitos, tá? Então vamos ao conceito número 1. A afirmação número 1. Aí, deixa eu colocar de novo aqui o ponteiro, o laser. Ó, a afirmativa número 1 diz: cátions unidos e envoltos por mar de elétrons em movimento. Gente, falou em mar de elétrons, é ligação metálica, tá? Então vamos lá. A afirmativa número 2: atração elétrica entre íons com cargas de sinais contrários. Falou íons, ligação iônica. Compartilhamento de pares de elétrons é a ligação covalente, que forma moléculas. Então, A está para 3. A está para 3, só tem 2 alternativas, a A e a B, que começam assim. A está para 3. B está para 1. Ok? Aqui a gente já eliminava a alternativa B. E C está para 2. Então, alternativa certa, letra A. Vamos avançar. Questão número 8. Vamos lá. Os átomos instáveis na natureza tendem a realizar ligações químicas para adquirir estabilidade. Sendo assim, podem ganhar, perder ou compartilhar elétrons. Considere as seguintes substâncias e correlacione suas respectivas ligações. Então vamos lá. Gente, aqui precisava ter um pouco de conhecimento da tabela periódica também. Esses exemplos que estão aí são exemplos que eu trabalhei nos slides, tá? Eu não coloquei nenhum exemplo que eu não tivesse mostrado ali no slide. O que confundiu o pessoal foi o gás amônia, tá? Mas o gás amônia é um tipo de ligação covalente, tá bom? Por quê? Porque ela ocorre entre o nitrogênio, que é um ametal, e hidrogênio. Tá? Água, novamente, um ametal, oxigênio, que é um ametal, e o hidrogênio. Ou é entre ametal e ametal, ou ametal e hidrogênio. Tá? A mesma coisa são as ligações iônicas, ou é entre metal e um ametal, ou metal e hidrogênio. Beleza? Então, nós temos aqui o cloreto de magnésio e cloreto de sódio. São ligações iônicas, exemplos que nós trabalhamos em aula. Nós temos ali o sódio e o magnésio, que estão mais para o lado esquerdo da tabela, para o lado dos metais, e nós temos o cloro, que está do lado dos ametais, tá bom? Então a resposta era XX, YY. Só tinha uma alternativa, que era a letra D. Letra D, a questão, a resposta certa, D de Dinamarca. 9. Estamos chegando ao final. Deixa eu ver aqui como é que está o tempo. Está tranquilo. 9. Observe os tipos de reações e classifique de acordo com seus conhecimentos. Bom, aqui nós temos 4 reações, novamente, são 4 reações que eu trabalhei em aula. Eu não coloquei reações que eu não houvesse trabalhado em aula. Tá? Então nós temos ali na primeira reação uma substância composta, tá? Aqui o carbonato de cálcio, e aí nós temos a quebra dele em outras 2 substâncias compostas, tá? Mas é uma reação de quebra. Reação de quebra a gente chama na química reação de decomposição, tá? Então 1 era decomposição, já sobrava apenas a alternativa B e C. Número 2,
nós temos aí a reação do hidrogênio em forma de gás e o cloro para formar o ácido clorídrico, tá bom? Aqui eu tenho substância simples com outra substância simples para formar uma substância composta. Então, uma reação de adição, tá bom, gente? Por eliminação, eu já saberia que é a letra B de Brasil, mas só para confirmar, depois eu tenho aqui, ó, o ferro reagindo com ácido clorídrico para formar o cloreto de ferro mais hidrogênio molecular. O que houve aqui nessa reação? Tem uma substância simples, uma substância composta. Substância composta, substância simples. Opa, eu tenho o mesmo tipo de substância antes da seta e depois da seta. Isso me indica já uma troca. Nesse caso, uma simples troca, tá? O ferro, o hidrogênio, ele acaba, o ferro, perdão, tô cansado, gente, tô gravando aula já faz um tempinho, vamos lá. O ferro, ele acaba trocando de lugar com o hidrogênio aqui do ácido clorídrico, tá? E aí acaba resultando então cloreto de ferro mais hidrogênio. Bom, e por último ali, uma reação formando aqui o íon carbônico, né? Isso aqui, na verdade, o ácido carbônico, tá? Ele é um tampão que ocorre no nosso sangue. Um tampão é algo que não deixa o pH do sangue ou de qualquer outra solução variar muito. Isso é um tampão. O tampão tem a função de manter a estabilidade do pH daquela substância. Bom, aqui eu tenho então novamente uma reação de adição. Se vocês olharem, as duas substâncias compostas, elas se unem para formar aqui um produto, uma outra substância composta. Então, sem mais delongas, alternativa B, a resposta certa. Ok? Vamos lá então para a nossa última questão, uma questãozinha um pouquinho, num nível mais médio, tá? Ela diz assim, questão número 10. São selecionadas 4 espécies de átomos neutros em termos de seleção nucleares. Então vocês têm 4 átomos, o átomo 1, 2, 3 e 4. A questão não se preocupou em dizer qual ou quais são esses átomos, mas ela deu o número de prótons e o número de nêutrons, tá? Então, pode-se concluir que, alternativa A, os átomos 3 e 4 são isóbaros. Átomos isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa atômica. Para a gente saber a massa atômica que não está expressa aí de maneira explícita, tá? A gente teria que somar isso, tá? Então vamos lá. 3 tem 20 prótons, o átomo 3 tem 20 prótons e 19 nêutrons. Isso dá 39 como massa atômica. O átomo 4, 20 prótons mais 20 nêutrons, isso dá um número 40 de massa atômica. Então isso está errado, eles não são isóbaros. Átomos 2 e 4 são isótopos, ou seja, possuem o mesmo número de prótons. Átomo 2 tem 19 prótons, átomo 4 tem 20 prótons, então não são isótopos. C. 1 e 2 são isótopos, ou seja, possuem o mesmo número de nêutrons. Vamos lá. O número 1 tem 21 nêutrons, o número 2 tem 20 nêutrons, então não são isótopos. Resta então a alternativa D, que diz que o número 2, o átomo número 2 e número 3, possuem o mesmo número de massa, tá? Massa atômica. Então, é só somar. Aqui nós vamos ter uma massa atômica de 39 e aqui também. Então, essa era a resposta certa. Letra
D. Tá bom, gente? Fechou isso, então. Lembrando que a alternativa número... Deixa eu relembrar aqui. Alternativa número... Cadê você? Alternativa... Perdão, a questão número 5. Então, ela foi anulada e todo mundo recebeu positivo. Recebeu certo ali. Ok? Gente, pelo meu tempo aqui, se a aula de vocês não atrasou muito, ainda sobrou aí 10 minutos aproximadamente. O que eu vou pedir para vocês fazerem nesses 10 minutos restantes? Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 93 e 94, ok? 93 e 94. Pelo que eu olhei aqui rapidamente, são exercícios para vocês nomearem o tipo de reação que acontece, se é de decomposição, síntese, ok? Simples troca. Calcular alguma massa atômica ali, massa molecular. Então acho bem tranquilo de fazer. Então agora eu não corrigi com vocês esses exercícios, mas como a gente vai continuar agora trabalhando com vocês por mais um mês, eu vou começar a avançar no conteúdo, a gente faz os exercícios. Avança no conteúdo, a gente faz os exercícios. Tá? Então amanhã nós temos 2 períodos, a gente chega, corrige essas questões, e depois começa um conteúdo novo, que na verdade é um conteúdo para encerrar esse capítulo 7. E depois, acho que ainda não vai dar tempo, na outra aula a gente começa funções químicas, que é do capítulo 8. Beleza? Gente, valeu por hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Amanhã eu vou entregar as provas de vocês, mas na verdade eu vou só entregar para vocês olharem, darem aquela conferida, depois eu pego as provas de novo, porque eu preciso passar para a coordenação para eles lançarem no sistema. Beleza, gente? Uma boa terça-feira para vocês e a gente se vê amanhã, ok? Espero que vocês tenham curtido, espero que não tenha dado nenhum problema aí no áudio, no vídeo, não tenha travado. A gente se vê amanhã. Um abraço, até mais.